Bom dia, nono ano A. Começa agora a sua aula de História. Essa semana ainda a gente continua falando a respeito de República Velha e a partir da semana que vem a gente passa então para a nova fase, né, da nossa história, que é a Era Vargas. Mas por enquanto hoje ainda a gente vai falar um pouquinho mais desse período que vai de 1889 até 1930. Esse período que ficou conhecido, como você sabe, a República Velha, ou a República das Oligarquias, ou a República do Café com Leite, ou a política do café com leite. Então é essa república que a gente está tratando nesse momento, né, desse período aí que eu disse, já de 1889 até 1930. Eu acho que você já deve estar, como eu, careca de saber disso aí, tanto que eu fico falando dessas datas. Mas veja bem, então hoje é importante a gente finalizar esse assunto e eu quero trazer algumas considerações para que a gente possa, como eu disse, então entender como essa república chegou ao final, quais foram os motivos dessa república chegar ao final, dando início a uma nova fase da nossa república que é conhecida como a Era Vargas, né? Quando nós tivemos 15 anos de Getúlio Vargas ocupando a presidência do Brasil, a cadeira de presidente do Brasil. Bom, mas isso aí é um assunto para a próxima aula. Falando um pouquinho da República Velha ainda, eu gostaria de tocar num assunto muito importante que foi falado na outra aula, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse tema, que é a questão da inserção do negro no mercado de trabalho pós-abolição e início da República. Então veja, um ano antes da República ser proclamada no Brasil, houve a abolição da escravidão, né? Então como é que o negro ele é inserido nesse contexto novo, né? Que é o contexto republicano? Como é que esse negro recém-liberto ele é inserido nesse contexto social e político que é o contexto da proclamação da República, que transforma o Brasil então de um império em uma república. Bom, é importante a gente lembrar que a, a abolição da escravidão no Brasil ele tornou na lei o negro igual, né? Então, assim, brancos e negros eram iguais, eram livres, não havia mais, então, distinção por conta de que o documento assinado em dia 13 de maio de 1888, então ele acabava com a escravidão no Brasil. Só que isso no papel, né, na lei, o negro e o branco eles então desfrutavam de liberdade e igualdade. Mas será que isso na prática existia? E aí, se a gente quiser ser provocativo, aí eu pergunto: será que ainda hoje, será que existe igualdade entre brancos e negros? Bom, a nossa aula ela tem a ver com isso, né? Como é que, se você acha que, por exemplo, que brancos e negros são tratados iguais hoje no Brasil, estão em pé de igualdade diante da lei e diante da sociedade brasileira, então é importante que você tenha argumentos que justifique esse teu pensar, né? Ou se você pode achar que não, você pode achar que negros e brancos eles são tratados diferentes hoje, né? Ainda hoje. E se você acha isso, você também tem que ter bons argumentos para defender seu pensamento. E eu quero dizer que ao longo da nossa história, desde o momento que o negro ele deixa de ser escravo, e a gente percebe que existem alguns preconceitos sociais que se perpetuam ao longo da história. Não só preconceitos de classe, mas também preconceitos raciais que se perpetuam dentro da nossa história e que hoje, no entendimento da maior parte dos sociólogos, né, das pessoas que estudam a sociedade brasileira, eles acreditam que ainda há preconceito e muita discriminação a ser vencidos.
né, para que brancos e negros realmente possam estar em igualdade, tanto na lei, como no papel, como na prática do dia a dia, no cotidiano. Quando houve a abolição da escravidão no Brasil, o Estado ele não se responsabilizou para esses novos cidadãos que nasciam, porque quando há a proclamação da República, os brasileiros deixam de ser súditos do Império para se transformar cidadãos de uma república. Ora, esse Estado que estava nascendo, essa república, melhor dizendo, que estava nascendo, ela se eximiu de qualquer responsabilidade que efetivamente tornasse negros cidadãos. Então, por exemplo, não foi garantido ao negro, por exemplo, acesso à educação. Na maior parte do tempo foi negado ao negro acesso à saúde. Então, assim, direitos que são primordiais, que também tinham essa, claro, essa questão de ser de atendimento prioritário, mas que os negros não eram alcançados. Então, grande parte, grande maioria dos negros, quando recém-libertos, eles acabaram migrando para as cidades, né? Saindo do campo e indo para as cidades, de preferência aquelas cidades que já despontavam como grandes cidades, né? Como cidades de médio e grande porte. É claro que existem historiadores também que apontam que uma quantidade significativa de pessoas continuaram no campo, continuaram, né, muitas vezes trabalhando na mesma fazenda. Mas é claro, sempre com o estigma da exploração, né? O negro que permaneceu no campo, ele na maior parte das vezes, ele manteve-se atrelado a um tipo de contrato que parecia muito com a escravidão. Então, mas a grande maioria dos negros então acabou saindo da área rural e indo para o campo, mesmo porque também o dono da terra, o branco o proprietário da terra, ele dava, ele também nesse momento ele para muitos era uma situação muito complicada ter que assalariar aquele que ele chicoteava até ontem. Tá, então na maior parte das vezes os donos de terra preferiam outros trabalhadores. Mas quem eram esses outros trabalhadores se não eram os negros? Bom, acontece que no final do século XIX, o governo brasileiro começou a estimular a chegada de imigrantes no Brasil, começou a estimular a imigração para o Brasil. Então, muitos países que estavam em crise na Europa, por exemplo, no final do século XIX, então muitos cidadãos desses países vieram para o Brasil em busca de uma nova oportunidade, uma nova vida, de uma melhor vida, e encontraram aqui, né, claro, encontraram aqui muitas vezes condições que até piores do que lá nos países que eles viviam. Inclusive que teve muito imigrante que veio para o Brasil, mas teve muitas pessoas também que retornaram pouco tempo depois que aqui chegaram. Né? Então a gente também tem uma grande quantidade na história, a gente percebe lá nos documentos da época, a gente percebe que muitos imigrantes que vieram para o Brasil desistiram da sua ideia de vir para o Brasil por conta de muitas promessas que o governo fazia em relação ao acolhimento desses estrangeiros no Brasil que não se cumpriam quando eles chegavam aqui. E quando eles chegaram aqui, muitos deles eles perceberam que as relações de trabalho no Brasil, principalmente no trabalho rural, eram muito precárias. E eram contratos de trabalho de extrema exploração. Bom, é claro que assim, nem todos voltaram para a Europa, é por isso que o Brasil ele é um dos países no mundo que mais, ao longo da sua história, mais recebeu imigrantes. Inclusive, se você, por exemplo, qual o país que tem mais negros fora da África?
do continente africano? É o Brasil. Qual o país que tem maior número de descendentes japoneses, né, de pessoas, né, orientais, que não seja no Japão, por exemplo? É no Brasil. Qual é o país no mundo que tem maior número de descendentes italianos? É o Brasil. Então o Brasil é um país que recebeu ao longo da sua história, principalmente nesse período do início da República Velha, muitos imigrantes. Então o Brasil, e isso ajudou na formação social brasileira, né? Então, por exemplo, é muito comum, talvez, se eu pegar a lista de chamada dessa sala, eu vou ter lá um sobrenome de origem espanhola, um sobrenome de origem italiana, por exemplo, né? Então a gente vê é, que essa chegada desses imigrantes colaborou ainda mais para aumentar a coloração, vamos dizer assim, as matizes do povo brasileiro, tá? Então, muitos fazendeiros eles optaram em dispensar o negro e contratar esses imigrantes, né? Então, isso trouxe ainda um outro problema para o negro, né, que era sempre preterido, né, ou seja, o europeu imigrante ele era preferido, né, para o trabalho, para ser contratado, seja no campo e também seja nas cidades. Veja, porque os imigrantes europeus que vieram para o Brasil nessa época, nem todos foram para o campo. Muitos ficaram na cidade como operários, né? E construtores, trabalhadores da construção civil, né, para construir os prédios, porque também nessa época a cidade de São Paulo ela passa por uma grande transformação urbana, como também acontecera no Rio de Janeiro, como a gente viu na outra aula. Então, o negro sempre enfrentou esse problema porque ele era discriminado, né? Ele era preterido, né? Quando se tinha que escolher entre um branco e um negro, a maior parte das vezes se escolhia um branco. E esse branco, né, esse imigrante, ele tinha uma maior possibilidade de alcançar postos superiores de trabalho dentro daquela empresa, dentro daquela indústria, dentro daquela firma, do que o negro, né? Revelando o caráter racista, né, do brasileiro. Bom, é claro que assim é importante dizer que houve resistência contra isso, né? Muitos negros se uniram, né, e formaram jornais que denunciavam essa. Quando eu falo formavam jornais, é que eles escreviam periódicos mesmo, eles conseguiam imprimir lá algumas dezenas de exemplares e panfletavam isso e denunciavam, né, essa discriminação que havia, né, dentro da sociedade brasileira. E também denunciavam o descaso do Estado em relação a inserir de maneira mais digna o negro dentro da sociedade brasileira. Então, quando o negro ele sai da escravidão, né? Quando termina a escravidão no Brasil, o Estado ele de maneira alguma promove políticas que possa acolher esse negro dentro da sociedade de maneira que ele possa vivenciar essa igualdade que está pregada lá no papel, que está dita lá na lei, que todos somos iguais. Então essa não inserção do negro dentro da sociedade após a abolição é o que nós, historiadores, os sociólogos, nós afirmamos que por conta disso, até hoje, isso perpetua-se, né, sobre os negros no Brasil, né, uma condição de vida inferior, né, na sua grande parte. Então, como eu disse na aula passada, se você for nas comunidades mais pobres, nas cidades, você percebe que é, nessas comunidades o maior número de pessoas dentro dessas comunidades são negras, ou descendentes, ou afrodescendentes, pardas. Né? Então, o que acontece é que essa não inserção do negro
no início da República Velha, né, logo após a sua abolição, isso faz com que se perpetue a pobreza, né, dentro da, vamos dizer assim, se perpetue na pobreza, né, em relação a os ex-escravos que agora então são livres. E isso ao longo dos anos vem se perpetuando. Então, como eu disse, como se você visita hoje, por exemplo, uma comunidade, né, uma periferia, você percebe então que a maior parte das pessoas lá são afrodescendentes. E aí também, se você perceber, se você vê o grau de instrução das pessoas que são afrodescendentes, ela é inferior à do branco no Brasil, por exemplo. Se você for ver o número de pessoas negras, afrodescendentes que concluem o ensino médio, o número de afrodescendentes que concluem o ensino superior é muito inferior ao do branco. Então, por exemplo, eu sempre uso isso como exemplo. Quantos professores negros você tem? Quantos professores negros você já teve? A maior parte foi branco ou negro? Então, é claro que você vai me dizer, a maior parte dos meus professores são brancos. Né? E isso aí demonstra o quanto que nós vivenciamos esse racismo estrutural no Brasil, porque o racismo ele está dentro das estruturas. Né? Por exemplo, qual é a possibilidade de um negro sofrer uma abordagem policial e qual é a possibilidade de um branco sofrer uma abordagem policial? Então isso faz parte desse racismo estrutural que nós vivemos no Brasil. Então, apesar da gente ser uma população que está dividida em 50% de brancos e negros, no entanto, você teve muito mais professores brancos, você dificilmente deve ter sido atendido por um médico negro, dificilmente você deve ter sido atendido por um dentista negro ou uma dentista negra. Então, isso revela o nosso racismo estrutural. Claro, sem falar em uma infinidade de outros exemplos que a gente vê na nossa sociedade que denotam, que demonstram esse racismo. Bom, então falando a respeito dos imigrantes, então é importante também, né, falar que esses imigrantes eles trouxeram ideias, eles não trouxeram só roupas dentro da sua bagagem, mas também trouxeram dentro da sua bagagem, na sua cachola aqui, ideias que eram vigentes lá na Europa em relação ao trabalhador. Então, quando esses imigrantes chegaram, esses italianos, espanhóis chegaram, né, nos grandes centros aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, esses operários, né, essas pessoas que já trabalhavam em indústrias lá na Europa, eles já tinham história dentro da luta, né, a luta por direitos trabalhistas, né? Então eles conheciam também eles é, conheciam algumas correntes filosóficas de luta, por exemplo, como o comunismo, como o anarquismo. Então eles traziam também essas ideias, eles trouxeram essas ideias para o Brasil. E aqui então eles também, né, dentro das fábricas, dentro das vilas operárias, eles também panfletavam, reivindicando direitos, reivindicando melhores salários, reivindicando descanso semanal, reivindicando direitos dos trabalhadores, né? Direito à organização sindical, de se organizarem enquanto sindicato. Então essas ideias foram trazidas para o Brasil. Então, inclusive, o Brasil teve uma greve em 1917, foi conhecida a Greve Geral de 1917, que paralisou grande parte da indústria brasileira, dos trabalhos, né, paralisou grande parte dos trabalhadores brasileiros. E, e essa greve, ela nasceu, né, dessa organização desses trabalhadores, tanto anarquistas como comunistas. Então é importante dizer que isso é muito marcante dentro do movimento operário, do movimento trabalhista,
Porque essas lutas da década de 10, da década de 20, movidas por esses anarquistas, por esses imigrantes, por essas ideias que vieram na bagagem desses imigrantes, é esse fermento que vai fazer então crescer a reivindicação para que na década de 30, na década de 40, sejam implantadas leis trabalhistas no Brasil. Bom, também é importante a gente falar que nesse período da República Velha nós temos um movimento artístico muito importante no Brasil que ficou conhecido como modernismo. E o auge desse modernismo, vamos dizer assim, que a data principal desse modernismo é a Semana da Arte de 1922. Então aconteceu uma semana lá no Teatro Municipal de São Paulo, onde foram expostos muitos trabalhos, né, tanto de música, quanto de pintura, de literatura, de poesia, enfim, muitos trabalhos ligados à arte, muitos artistas puderam expor nessa semana de 22, e esse movimento, né, o movimento modernismo, o modernista do Brasil, é um movimento muito importante para a nossa literatura, para nossas artes, né? Então, por exemplo, aqui nessa estante aqui atrás aqui de mim aqui, existem alguns representantes desse movimento no Brasil, né? Tanto é que é um movimento muito importante tanto para a literatura, para a pintura, né? Na pintura a gente tem, por exemplo, pessoas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. Nas letras nós temos aí Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Na pintura nós temos Di Cavalcanti, por exemplo. Na escultura nós temos Victor Brecheret. Então são personagens muito importantes das artes brasileiras, que inclusive um dos seus trabalhos para essa aula é eu vou deixar alguns nomes e você vai escolher um desses nomes e o seu trabalho é pesquisar a biografia. Você vai contar uma pequena história da vida dessa pessoa lá que você vai pesquisar aí no seu Google, tá bom? Então essa semana de arte, qual que é a grande característica desse movimento no Brasil? Bom, primeiro porque quero dizer que esses artistas, né, da década de 10, da década de 20, da década de 30, quero dizer que essas pessoas eram pessoas da elite brasileira, né? Filhos de pessoas muito ricas, né, donas de fazendas de café ou de donas de indústrias, enfim, eram, né, jovens que tinham, claro, uma boa vida para se dedicar à arte, para poder se dedicar à arte, principalmente aos estudos também. Então, muitas dessas pessoas que eu falei para você, muitos desses modernistas, eles vão estudar na Europa, né? Então, lá na Europa, eles entram em contato com a vanguarda da arte naquele momento. Então, eles vão entrar em contato com várias correntes, né, artísticas, e essas correntes que influencia esse modernismo no Brasil. E a Semana de Arte, né, aconteceu em 1922. E ela acontecia justamente para comemorar o centenário da independência do Brasil. Lembre-se, a independência do Brasil é de 1822, o Brasil se torna independente, aí 100 anos depois ia se comemorar, e aí se comemora com uma semana de arte. Só que os artistas, eles propunham uma segunda independência. Eles queriam se tornar independente desse colonialismo, porque além do Brasil, melhor dizendo, apesar do Brasil ter se tornado independente, ele ainda continuava agarrado como uma colônia às grandes potências mundiais. Então, esse movimento é um movimento que rompe com alguns estilos tradicionais, como vamos dizer assim, entre aspas, estilos caretas, e eles propõem uma arte uma arte revolucionária, uma arte moderna, tá? O que era moderno naquela época lá, assim, naquelas condições. Então eles rompem muitos padrões de arte, assim, né? Inclusive, por exemplo, você pegar um quadro que é a Proclamação da República.
Esse quadro aqui, ele foi pintado por Benedito Calixto, eu acho que é isso. E esse quadro aqui foi pintado por Di Cavalcanti. Então, nesse quadro aqui, você tem então aí uma arte acadêmica, uma arte tradicional que tende a acontecer para valorizar a nacionalidade, para valorizar o herói brasileiro, etc. Então, enquanto que essa obra do Di Cavalcanti, ele aqui revela a cultura brasileira, a simplicidade do personagem brasileiro, do brasileiro comum. Então e aí você vê que assim, olha os traços que ele utiliza, é uns traços muito, né, diferentes. Então você vê aí o traço da pessoa que ele utiliza, né? Não é um traço realista. Então ele se inspira aí no movimento chamado cubismo de Pablo Picasso, um pintor espanhol. Bom, eu acho que agora a gente falando sobre o final da República, é importante a gente falar por que a República Velha entrou em crise. Bom, então vocês se lembram que havia alternância no poder, né, que ficou conhecido como a política do café com leite. Havia alternância no poder entre mineiros e paulistas. Uma hora um presidente mineiro, uma hora um presidente paulista. Então isso durou grande parte do período da República Velha. Bom, acontece que em 1930 ia ter eleições para presidente. Bom, então o presidente que estava no poder era um presidente que representava São Paulo, o Washington Luiz, um presidente paulista. Então, nesse momento era a hora do presidente Washington Luiz apoiar um candidato que era de Minas Gerais. Porém, Washington Luiz, ele não faz isso. Ele quebra o pacto e ele apoia um outro candidato, que é Júlio Prestes. E isso revolta, né, o estado de Minas, a classe política mineira, que vê o acordo quebrado, então ela se associa a outros estados do Brasil que já estavam descontentes com essa alternância, né, porque só ficava São Paulo e Minas Gerais, São Paulo e Minas Gerais. Então os outros estados, eles já estavam já, vamos dizer assim, de saco cheio de estar colocado sempre em segundo plano dentro da política nacional. Então, quando isso acontece, quando há o rompimento, a quebra do pacto, né, e Washington Luiz resolve apoiar Júlio Prestes e não apoiar o candidato do estado de Minas Gerais, então quando isso acontece, Minas Gerais se associa ao Rio Grande do Sul e alguns estados do Nordeste e formam um partido que é a Aliança Liberal e lança a candidatura de Getúlio Vargas para presidente. O vice de Getúlio Vargas era João Pessoa. Tá? Então, o que acontece? Acontece que há uma disputa eleitoral, né? E nessa disputa eleitoral, talvez por conta das fraudes que existiam e por conta do Estado ser aquele que contava os votos, então quem é que ganha? Ganha Júlio Prestes, que é o candidato que é apoiado por Washington Luiz, o presidente do Brasil. Nossa, quantos nomes, né, professor? Meu Deus do céu. O importante é você saber que chegou o momento, em 1930, que o presidente paulista, ao invés de apoiar um candidato mineiro, apoia um outro candidato ligado à política paulista, Júlio Prestes. Ele ganha. Só que aí há um descontentamento geral, assim, né? Os outros estados se unem contra a contra a, a, a vitória de Júlio Prestes. Ele nem toma posse e aí então em novembro de 1930 sobe ao poder, então apoiado por outros estados, apoiado então
por outras oligarquias, sobe ao poder o senhor Getúlio Vargas, no que foi conhecido como a Revolução de 1930. Revolução porque mudou a política de uma maneira muito, né, drástica, vamos dizer assim, saindo da República Velha e começando então uma nova fase da nossa República. Mas isso aí é assunto para a nossa próxima aula. Então, por aqui eu acho que já basta. Então, a gente só retomando o que a gente viu nessa aula, que é a questão da inserção do negro dentro da sociedade republicana que nasce e que essa república não acolhe, não produz políticas públicas que garantam a igualdade ao negro. E a gente viu também a chegada dos imigrantes, o que essa chegada influenciou no movimento operário do Brasil, né? E a gente viu também aí o final da República Velha, né? A quebra do pacto, e isso se dá também justamente no momento de crise, né, que é 1929. Né? 1929 é uma crise econômica mundial, isso a gente vai estudar lá no segundo bimestre mais aprofundadamente, mas é que é a quebra da Bolsa de Nova York. E essa quebra da Bolsa de Nova York, claro, vai fazer com que o produto de maior exportação, né, do Brasil, que é o café, perca valor e assim, e as exportações caem drasticamente. Então o que acontece? Há um enfraquecimento da elite paulista, da elite paulista, e assim, e os outros estados se veem muito descontentes com as políticas para tentar proteger o setor cafeeiro e deixando a outros setores da economia brasileira a ver navios. Então isso tudo faz com que isso agrave-se a crise, né, desse rompimento do pacto da política do café com leite, o enfraquecimento da classe da elite paulista, né, por conta da queda das exportações do café. Então isso vai fazer com que Getúlio Vargas chegue ao poder. Mas a gente vai falar mais detalhadamente sobre essa chegada no poder e todas os elos que fizeram com que isso acontecesse. Tá bom? Eu acho que tá bom, né? Por hoje, hoje chega, né? Eu vou deixar no roteiro de estudos, então, lá algumas coisas para vocês pesquisarem e algumas perguntinhas para para vocês fazerem, para que vocês possam aí assimilar o conteúdo dessa aula. Forte abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem e fiquem em casa.